Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma pod aula. E essa aula nós vamos falar então de sistemas, né? Só para contextualizar um pouquinho no início, esse texto é do Parsons, que é também conhecido como o pai da sociologia. Ele teve seus trabalhos, assim, seus textos com mais influência ali na década de 50, 60. E então foi um sociólogo que nasceu nos Estados Unidos e depois acabou falecendo na Alemanha, quando foi morar na Alemanha, e que é conhecido por ser uma das pessoas que inaugura, digamos, a sociologia enquanto disciplina, né? Bom, esse texto, ele está organizado numa coletânea ali, né? Feita pelo Fernando Henrique Cardoso, sim, esse que é o ex-presidente da República, que como presidente é um excelente sociólogo, e o Otávio Yanni, que é outra figura, né, bastante renomada da sociologia no Brasil, tá? Então, quando a gente pensa, num primeiro momento, né, nesse conceito de sistema social, imediatamente nos remete à ideia de que essa teoria nasce, digamos assim, de uma aproximação análoga com a ideia dos seres vivos, né? Com essa coisa biologicista, tá? Então, basicamente, para quem pensa esse conceito de teoria social, se tenta fazer uma equivalência dessas questões que são relacionadas à biologia para pensar também as esferas sociais, né? Então se entende que, por exemplo, aquela clássica, né? Que uma organização, ela nasce, ela precisa ser alimentada, ela precisa, enfim, se manter, né, com energia que vem de fora, e ela tem algum gasto, e enfim, que em determinado momento ela morre. Então essa metáfora com a questão dos seres vivos, né, é algo muito comum a essas teorias de sistemas. Há apreciações distintas entre se considerar um sistema social na sociologia em detrimento à psicologia, que é uma crítica ali que o Parsons faz um pouco no início, mas dado que esse aspecto ele é uma abordagem funcionalista, como a gente viu na aula passada, né, os paradigmas, agora vocês todos já estão aptos a identificá-los, então é uma abordagem funcionalista e, portanto, que tem uma série de limitações para explicar a questão da complexidade, né, da sociedade. Contudo, se tem algumas questões basilares, né, dessa perspectiva de sistemas que servem para pensar teorias um pouco mais complexas e bastante vigentes hoje em dia. Apesar desses conceitos serem bastante rebatidos, eles, na verdade, acabam por serem consagrados, digamos assim, como uma ideia ou uma concepção acerca do social das organizações, né? Bastante importante ainda hoje, né? A gente ouve muito falar alguns aspectos que são dessa teoria, né, e que, embora já tenham sido reapropriadas, refundamentadas, criticadas, enormemente, né, debatidas e eu diria superadas, teoricamente elas seguem bastante ativas, né, vigentes na sociedade de modo geral. Essa concepção do sistema social, né, vai compreender o meio como um sistema composto por atores em interação
né, num determinado recorte social que vai produzir uma ação, tá? Então, essa ação, digamos assim, é o que importa dentro dessa relação de sistemas. Não só os sistemas maiores, digamos assim, mas também existem os subsistemas. Então, sei lá, vamos tentar pegar um exemplo aqui. Quando a gente olha um time de futebol, que é uma grande empresa, na verdade, é uma organização bastante típica, até eu diria, tá? Ela comporta dentre si, a gente poderia considerar essa empresa, né, que é esse time de futebol, como um sistema, mas que dentro dele comportam outras tantas empresas, de maneira direta ou indireta. Cada jogador, muitas vezes, esses times grandes, é uma outra empresa, ou tem empresas ali que prestam serviços para diferentes finalidades, tá? Agora, as pessoas que estão torcendo, por exemplo, né, ali que elas estão ali na arquibancada torcendo, elas formam um sistema ou um subsistema dessa engrenagem? Aqui a questão é a seguinte: só o fato delas estarem ali não supõe uma inter-relação, tá? E para o sistema existir, ele precisa estar interrelacionado, né? Segundo o autor dessa aula, para que se tenha um sistema, ele precisa se constituir com alguns critérios, como, por exemplo, né, ter uma organização por meio de eixos, né, localizados no espaço ou no parentesco, um sistema que determine funções e a distribuição de recursos, materiais e recompensas, e, por fim, estruturas interligadas. Então, essas pessoas que vão assistir, por exemplo, ao jogo de futebol, elas fazem parte do sistema que é o próprio time como um todo, tá? Elas compraram ingresso, então elas estão interagindo nesse grande sistema. Mas elas só formariam um subsistema se fosse, por exemplo, uma torcida organizada, tá? Então, esse exemplo eu acho que é interessante porque depende da função que as pessoas vão ou não desenvolver, no caso eles chamam de atores, né? Então, vai depender do quanto que essas pessoas vão ou não interagir, se elas vão estar ali organizadas, se ali tem uma organização, se tem funções, né? E se tem alguma estrutura que as interligue, a controle, regule de alguma maneira. Então, isso seria um conceito importante para se pensar se ali existe ou não, por exemplo, um sistema, tá? Bom, essa é uma teoria, como eu falei, né, de cunho funcionalista, que, portanto, não tensiona exatamente essas relações sociais, mas está mais preocupada em saber que efeitos essa ação vai produzir de acordo com o modo, né, como essa relação vai se dar. Contudo, assim, é importante salientar que se considera, é claro, uma dimensão cultural, tá? É uma dimensão cultural, então, que é interdependente e interpenetrante a essa mesma estrutura, tá? Mas isso necessariamente vai criar, segundo esses autores, alguma espécie de padrão, tá? Então, se tem, mais ou menos, segundo eles, assim, certa previsibilidade do que poderia se encontrar num determinado circuito, digamos assim, que interliga ali esse sistema. Essa é a perspectiva determinística que eu falava, né, dessa abordagem, porque se considera mais ou menos um padrão de ação social com base em determinados critérios que são da dimensão cultural, mas que a gente sabe que, na verdade, não necessariamente operam assim. Então, pode se incorrer em algumas análises equivocadas, aliás, o que é bastante comum, tá? Então, esses sistemas, eles vão proporcionar a esses atores, uma integração de valores ou não,
tá? Então, por exemplo, assim, eu moro numa casinha no interior do interior, tá? E as únicas pessoas com as quais eu tenho contato são as pessoas do meu trabalho. Eu trabalho numa fábrica, tá? Eu também frequento a igreja, então eu me relaciono com as pessoas dessa igreja e com as pessoas da minha família. E eventualmente há uma sobreposição, porque as pessoas da minha família também frequentam a igreja e muitas delas trabalham nessa organização. Então, aqui, segundo essa perspectiva, se teria uma constituição de uma personalidade bastante definida por ocasião dessa dimensão cultural aqui estabelecida, tá? Aqui existiria certa previsibilidade. É claro que se essa pessoa começa a migrar, né? Eu que moro ali num lugar muito afastado, enfim, começo a migrar para outros espaços, para outras comunidades ali e conhecer outras pessoas, né? Que têm outras crenças diferentes das minhas, né? Ou que têm outras formas de fazer o trabalho diferente daquela que eu acostumei a fazer por tanto tempo, né? Ou então eu passo a reconhecer outras famílias com outros formatos. Bom, tudo isso traria uma perspectiva de ampliação do meu escopo de compreensão do meio social, tá? Então, os espaços pelos quais eu vou percorrer, segundo essa teoria, vão me permitir, né, a ter uma concepção da minha personalidade, né, que vai se criar com base nesse sistema e com base nessa dimensão cultural ali como um círculo, tá? Até tem um autor que define isso bem, por exemplo, o Simmel, ele fala dos círculos de Simmel, ele vai fazendo esses círculos de onde essas interações vão acontecer, tá? Se considera que há um poder institucional e que esse poder legitima status, prestígio e tal, mas não é uma abordagem que costume ser exatamente crítica a essas relações ou analisar todas essas relações, mas é claro que se concebe que os diferentes atores vão ter diferentes formas, né, de prestígio de acordo com algumas dimensões como classe social, o cargo, o próprio membro da família, né? Por exemplo, aqui há um poder no patriarcado. Então, essas relações vão se estabelecer diante dessas interações, mas é claro que a gente poderia problematizar um pouquinho. Evidente que essa pessoa que ela tem menos contato com pessoas que são diferentes dela, né? Supõe-se que ela talvez não consiga se constituir com uma pluralidade de concepções, né, sobre o trabalho, sobre a família, sobre crenças, tanto quanto aquela que conseguiu. Mas é claro que tem outras dimensões que essa teoria talvez não alcance, como pensar, por exemplo, né, que não é necessário ou não é o suficiente a gente ter o encontro do diferente para que a gente possa necessariamente se constituir enquanto sujeitos plurais, né? Muitas vezes há uma repulsa daquilo que é diferente, como a gente bem sabe. Então, não necessariamente, né, a própria interação vai fazer isso, mas há toda uma outra questão de valores e de ideologias e de inclinações das mais diversas, né, que vão gerar uma série de conflitos e fazer com que essa análise talvez se torne um pouco mais complexa do que é postulado por aí. Tá bem? Mas em linhas gerais é isso. Espero que eu tenha ajudado e discutimos melhor esse texto na aula síncrona. Tá bem? Fiquem bem, espero que estejam todos bem e até mais. Um grande abraço.